vamos lá. Boa noite. Boa noite. Você que está chegando. Oiê, mamãe na área. Vocês estão chegando. Vai clicando no aviãozinho aqui e vai chamando a turma. Vai chamando os pais, as mães, vai chamando toda a galera. Vai convidando aí. Eu tô chamando a turma aqui já, enquanto vocês estão aí fazendo aí, eu faço isso daqui. Então vamos lá, vamos transbordar na vida das pessoas. Convida a galera. Vamos que vamos. Lembre-se que às vezes você não precisa ouvir o que eu vou falar aqui, mas tem gente que precisa. Sempre tem alguém que precisa, né? Então vamos lá, compartilha aí, clica no aviões e vamos cair para dentro. Vamos fazer o que a gente foi chamado para fazer. Vamos fazer o que a gente foi chamado para fazer. Vai clicando aí, chamando a turma, chamando o pessoal dos seus contatos, certo? E hoje a gente vai falar sobre um negócio muito bacana para você casado, para você que é mãe, que é pai. O assunto hoje vai ser muito bacana para vocês. Eu queria que vocês me dessem um feedback de como que tá o áudio, tá? Tô testando o microfone aqui hoje. Queria que vocês me dessem um joinha, ou tá mais ou menos, ou tá igual. E a gente já vai entrar no conteúdo de hoje. Toda a turma chegando. E eu queria... Existem algumas pessoas que ficam vagando aí pelo Instagram, tá? E é um momento bacana, tá? Para você chamar essas pessoas. Então, quando você clica no avião aí, você pega essas pessoas que estão vagando aí nas redes e traz ela para dentro desse conteúdo. Beleza? Então, vamos chamando gente aí, vamos convidando. Tem 7 pessoas aqui. Se cada um chamar 5, né? Pensa que você transbordou na vida de 5. Beleza? E vocês pensam que eles, os nossos filhos, nem percebem. Nem percebem o quê? Nem percebem as tretas dentro de casa. Você acha que eles nem percebem, né? Ah, criança vive em outro mundo. Já ouviu essa? Não, criança vive em outro mundo. Eles nem percebem o que está acontecendo. Não percebe, né? Você sabia que tem um estudo que fala que o que você está sentindo aí, né? Ele irradia por 7 metros sem você abrir a boca, sem você falar nada. Mas o que você tá, se você tá, por exemplo, tretado com a sua esposa, e eu vou dar uma dica para você, tá? Não durma sem resolver a treta com a sua esposa. Se você tem um conflito, se você tem um problema, não deite na cama para dormir antes de resolver, tá? Eu e a minha esposa, ela tá aí, ela pode confirmar. Nós já varamos a madrugada porque a gente falou assim, ó, não vamos dormir enquanto não resolver. Não vamos dormir. Então assim, não vire o dia tretado com a sua mulher, em conflito, resolva. E você acha que quando você tem um conflito com a sua esposa, por exemplo,
Você acha que os seus filhos não percebem? De verdade. Você acha que eles não estão nem percebendo? Ah, estão em outro mundo. Ah, meu filho tá ali jogando videogame, minha filha tá ali brincando com as bonecas, eles nem estão vendo a treta nossa aqui. Cara, deixa eu te falar. Se você acredita nisso, tá na hora de acordar, tá bom? Tá na hora de acordar porque eles percebem sim. Eles percebem que há alguma coisa diferente no clima aí, que há alguma coisa entre papai e mamãe. Papai e mamãe estão com algum problema. E como que a criança faz? Ela faz, ela cria situações em que ela chama a atenção. Por quê? Porque ela não quer ver papai e mamãe brigando. Então, assim, se você acredita que os seus filhos realmente não percebem os conflitos dentro de casa, cara, esquece isso, tá? Não tem nada a ver. Eles percebem sim, igual eu falei. Sem abrir a boca, sem falar um A, você está expressando, tá? Sentimentos e situações dentro de casa para os seus filhos. Então toma cuidado, tá? Você acha que eles não percebem, tá? O que deve e o que não deve ser feito em uma situação de conflito, tá? Dentro do lar especificamente, tá? Na presença das crianças, tá? Sempre quando a maioria das situações em que eu vou citar aqui está relacionado a casos que envolvem as crianças da primeira infância, tá? Então, quando eu falo de filho, né, eu estou falando especificamente, e quando eu não for falar especificamente eu vou mencionar, mas eu estou falando especificamente da primeira infância, tá? Então, assim, situações de conflitos, o que deve e o que não deve ser feito, né? O que deve e o que não deve ser feito, né, em situações de conflitos, tá? Eu queria te dizer que, assim, não discuta com o seu cônjuge na frente dos seus filhos. Jamais. Jamais discuta com o seu cônjuge na frente dos seus filhos. Mais pra frente eu vou te contar a experiência que eu passei em relação a isso. E assim, por que isso? Porque é próprio da criança se ver no centro das situações, dos acontecimentos. E aí o que acontece? É muito comum que essa criança ela acaba se culpando por aquele conflito que está acontecendo. E ela acaba se culpando. Então, cara, pode ser um motivo entre vocês dois, mas a criança vai encontrar uma forma de se sentir culpada pelo que está acontecendo, tá? Então assim, toma cuidado, tá? Com essas discussões que acontecem na frente das crianças. Isso gera neles, né, uma preocupação muito grande e acaba que eles fazem de tudo para chamar a atenção, tá? Para chamar a atenção dos pais. E aí o que acontece? Ele se vê como culpado. E essa culpa, né, ela se traduz numa baixa autoestima, ela se traduz em problemas comportamentais, né? Crianças de repente que desenvolvem comportamentos explosivos, desenvolvem comportamentos, sabe aquela criança que se fecha no canto dela? Por quê? Porque ela está remoendo um sentimento de culpa muito grande em ver os pais brigarem. Porque é natural da criança se sentir o centro daquilo que está ocorrendo, mesmo que ela não entenda o que está acontecendo. Então toma cuidado na hora que você sentir uma vontade muito grande de resolver uma treta ali com a sua esposa ou com o seu esposo na frente das crianças. Respira fundo. Manda oxigênio, ó. Manda oxigênio para o cérebro. Respira fundo, se acalma, se retire. Vamos resolver isso. Então assim, toma cuidado, tá? E aí o que acontece? Quando a gente, né, parte para essa questão de se envolver em conflitos na frente das crianças, cara, pensa numa família
que vai crescer só tendo treta, cara. Só tendo treta. Por quê? Porque no geral, isso não vai se resolver, né? Os conflitos não serão resolvidos. Muito pelo contrário, se você está gerando situações comportamentais nos seus filhos, por exemplo, como eu falei, baixa autoestima, problemas comportamentais, né? E aí o que acontece? Você está gerando novos conflitos dentro do lar. Às vezes você pode até ter resolvido o seu primeiro conflito lá com o seu esposo, mas você está gerando outros conflitos, né? Gerou outros conflitos com os seus pais. Então, assim, toma cuidado com essas discussões na frente das crianças, tá? Um ponto muito importante é a gente controlar e conduzir melhor as nossas emoções, as emoções do casal, tá? Então, o que acontece? No calor das emoções, né, no calor de um conflito, por exemplo, entre o casal, né, é que a gente, né, acaba magoando um ao outro, né? E vamos falar a verdade. Com quem a gente tem mais intimidade é com quem a gente tem mais coragem de falar algumas coisas, né? Então, assim, e geralmente é dentro da família, onde às vezes a gente cria coragem para falar as coisas que a gente não tem coragem de falar para o nosso chefe, por exemplo, né? Então, assim, e aí no calor, né, dessas emoções afloradas é onde a gente magoa um ao outro, né? Então, assim, toma cuidado com isso, que além de estar magoando a pessoa que você ama, a pessoa que dorme do seu lado todos os dias, né, você está gerando um resultado emotivo nos seus filhos também, né? E esse conflito ele pode ser considerado de uma certa forma destrutivo, né? Quando assim ter conflito, né, entre casal é a coisa mais natural do mundo, é a coisa mais normal do mundo, casais viverem situações de conflito, discordarem de alguma coisa ou outra, né? Mas quando as emoções estão afloradas, quando tem raiva, quando tem reações emocionais excessivas, né? Conflito desse nível, assim, geralmente, assim, cara, não são solucionados, assim, não são solucionados. E assim, e vai ter uma falta de aceitação do ponto de vista do outro muito grande, né? Então, se um não vai aceitar o ponto de vista do outro, cara, e aí, mano, aí o bagulho vai ficar mais treta ainda. Então, assim, precisamos melhorar a nossa capacidade de aceitar o ponto de vista do outro. Isso não significa que é concordar. Isso significa em que eu aceito, tá? Isso significa em que eu considero o que o outro está falando, né? Então, assim, toma cuidado porque assim isso provavelmente vai gerar uma fissura emocional e uma fratura emocional muito forte no casal, né? Vai formar grandes feridas, né? Se não forem resolvidas, né? Então, assim, isso acaba rompendo com a intimidade. Isso acaba rompendo com a intimidade e que faz com que cada um se sinta pior, né? Então, assim, se não tem intimidade, se toda vez que a gente senta, ou é do jeito do outro, ou é do jeito da outra, e assim, cara, a intimidade vai sumindo, né? E assim, cada vez mais um vai querendo, não vai tendo prazer da presença do outro. Por quê? Porque assim, pô, todo conflito eu tenho que abrir mão. Todo conflito, o que eu penso não é considerado, né? E o que tudo isso tem a ver com as crianças, né? O que isso tudo tem a ver com os nossos pequenos, né? E é quando realmente o casamento não vai bem emocionalmente falando, né? Que não tem espaço para a emoção das crianças, não tem espaço para a gente vivenciar e para a gente conduzir as emoções dos nossos filhos. Então, assim, falta paciência, tem gritaria, tem desrespeito e por aí vai. Se eu primeiramente tenho um conflito com o meu cônjuge mal resolvido, cara, isso vai reverberar nos meus filhos. Você pode ter certeza.
você pode ter certeza que eles vão ser afetados. Então, assim, se eu tenho um problema mal resolvido, seja de qual for o assunto, pode ser financeiro, pode ser, pode ser sexual, pode ser assunto de sexo, pode ser decisões que vocês tenham que tomar em relação à vida. Cara, seja qual for o assunto, se ele for mal resolvido entre o casal, ele vai reverberar na vida dos filhos, ele vai afetar. E é aonde a gente começa a perceber que quando eu tenho uma estrutura emocional conduzida, né, bem expressada, né, existem momentos em que a gente precisa ser firme um com o outro. Existem momentos que a gente precisa acolher. Existem momentos em que a gente precisa não falar nada, somente apaziguar a situação. Mas existem momentos em que a gente precisa falar. Então o que acontece? Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela tem essa percepção de como ela age nesses momentos. E isso não reverbera negativamente na vida dos nossos filhos. Tá? Então assim, tudo isso é muito bacana na teoria. Mas na prática a gente precisa querer, precisa ir para a tarefa, né? Eu preciso chegar naquela hora e falar assim, que vontade de falar tal coisa para minha esposa, eu vou falar. Respira e vai. Então, toma cuidado porque geralmente casais que não conseguem conduzir bem conflitos por causa das emoções afloradas, você pode ter certeza que isso vai ter muito resultado negativo na vida dos filhos. Tá? Conflito, ele sempre vai existir, mas assim, não evita, tá? Não evita conversar sobre essas divergências, sobre esses conflitos, tá? Muitos casais assim têm medo de conflito, tá? E eles acabam optando por não falar das suas dificuldades. E aí eles se fecham, eles se calam, né? Então assim, toma cuidado porque em geral eles acabam tendo mais problemas ainda. Casais que se fecham para os conflitos, que fogem dos conflitos, que não querem conversar, que não querem solucionar os problemas juntos, esses casais vão ter mais problema ainda. Porque entra um negócio que a gente chama de indiferença. A indiferença, ela é pior, num casamento, a indiferença ela é pior do que você falar alto com o outro, por exemplo. E quantas vezes eu já vivi situações com a Domi em que, assim, por que você não fala nada? Ela falou assim pra mim, né? E assim, realmente, a indiferença, ela realmente ela é pior do que você falar alguma coisa errada, por exemplo. Não falar nada, às vezes, é pior do que falar errado. Então, assim, não fuja de conflitos. E aí o que acontece? A criança, quando ela vê um pai e uma mãe que não foge de conflitos, né? Um pai e uma mãe que não fogem de conflitos, aí o que acontece? Essas crianças, elas crescem aprendendo a solucionar problemas. Elas crescem tendo um modelo, ali como padrão para solucionar problemas, para resolver os problemas que elas vão enfrentar no presente, inclusive no futuro, né? Então assim, se você consegue conduzir conflitos de uma maneira construtiva, de uma maneira sábia, de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, olha o que você está ensinando para os seus filhos. Agora, se toda vez que tem um conflito no seu lar, é paulada daqui, paulada de lá, olha o que essas crianças estão aprendendo, né? E eles vão aprender com você a administrar as próprias dificuldades deles, né?
E é somente eles presenciando, né, essa maneira positiva de você resolver os conflitos, que a criança vai ter esse modelo, né, para ela se basear, para ela desenvolver as próprias aptidões dela, né? E assim, você já parou para pensar, por exemplo, que a maior escola de vida, a maior escola das nossas vidas, a maior escola para os nossos filhos é a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Que a vida dentro do lar, ela pode ensinar muito mais que qualquer escola. Pensa num curso caro que você tem vontade de fazer. Seja ele comportamental, profissional. Cara, agora pensa numa escola gratuita que você tem, que você pode criar dentro do seu lar. Onde você ensina princípios, valores, honestidade, caráter, a importância de amar o próximo. Esses dias eu fui levar minha filha numa festa e quando eu fui me despedir dela, era uma festa só de criança, e quando eu fui me despedir dela eu falei assim pra ela: filha, curte a vida adoidado, mas não esqueças dos princípios: honestidade, bondade e amor. Ela ficou olhando assim. E assim, cara, por incrível que pareça, se eu falar tudo isso e não viver isso dentro do meu lar, não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, assim, eu queria deixar para você que a forma como você administra os conflitos da sua vida, os conflitos no seu lar, é a forma como os seus filhos vão aprender a conduzir os conflitos deles. Como que você quer? Você quer olhar lá no futuro e ver os seus filhos agindo como você age hoje? Tá bacana a forma como você age hoje? Ou não? Você fala assim: nossa, se os meus filhos forem igual eu, eles estão lascados. Como que tá? Você hoje pode bater no peito e falar: mano, meus filhos vão ser mães e pais top, porque eles estão aprendendo aqui dentro de casa um padrão acima da média. Ou o padrão tá comunzinho, o padrão globo de viver. E eu queria aproveitar para te falar: sai da televisão um pouquinho. Sai da televisão um pouquinho. Mano, o que tem de coisa zoada passando na televisão e não estamos aprendendo nada com isso. Eu tô grilado, cara, porque eu já reduzi o tempo dos meus filhos na televisão, mas assim, eu quero reduzir mais e eu tô enfrentando resistência deles nisso, né? Mas eu vou conseguir. E assim, cara, não tá ensinando nada. Você liga o jornal, é só tragédia. Você bota numa TV aberta e aí, mano, aí é zica. E aí para pensar e para observar os modelos e os padrões de família das novelas. E é isso que os seus filhos estão aprendendo. Então, desliga a televisão e vai ser família. Vai ser um solucionador de conflitos. Porque às vezes desligar a televisão vai ser preciso olhar no olho. Vai ser preciso dar a atenção. Vai ser preciso gastar tempo ou investir tempo, né? Gastar não é, com filho você não gasta tempo, você investe tempo. Então vai ser preciso investir tempo. Mas o que é o mais gostosinho hoje? O mais gostosinho hoje é eu botar o meu filho na frente da televisão e ficar ali no celular. Então assim, cara, investe nessa escola.
na maior escola que você pode ter, que é a escola que é dentro da sua casa. Que é a escola que você pode fazer com que os seus filhos aprendam a viver uma boa e maravilhosa vida. Não coloque, jamais coloque os seus filhos no meio da briga. Jamais. Jamais coloque os seus filhos no meio da briga. Como é doloroso, gente. Como é doloroso ver casais colocando os filhos no meio da guerra emocional deles. Como é doloroso, cara, ver isso. Como a gente tem visto nessas gerações pais e mães totalmente abalados emocionalmente e usando os filhos para guerrear dentro de casa. Usando os filhos para levantar bandeiras, para levantar trincheiras dentro do próprio lar. E aí você vê em famílias divididas, né? Filhos que odeiam pais ou que odeiam as mães por algo de um conflito, por causa de um conflito mal resolvido. Pai colocando filho contra mãe, mãe colocando filho contra pai. Cara, que louco isso. Eu fico chocado, porque às vezes a gente acha que isso vai diminuir ao longo do tempo. Não, tá só piorando, cara. A Priscila tá falando aí, ó, principalmente quando separa. Cara, um divórcio na vida de uma criança já é uma fratura tão forte. E aí fica aquele pé de guerra, cara. Fica aquele pé de guerra emocional. E eu vou mais além, não é só um caso de divórcio, não. Tem gente vivendo dentro do lar, gerando conflitos e não larga. Não tô falando aqui que é pra largar, não. Mas assim, gente gerando conflito dentro do lar e colocando a criança no meio dessa trincheira. Colocando a criança no meio desse limbo aí que é as emoções de vocês. Cara, eu fico louco com isso. Em ver mães e pais tretando e colocando os filhos no meio da treta, mano. Vai resolver, mano. Vai resolver e deixa os seus filhos fora disso. É uma guerra sem sentido nenhum, né? Que quem é o mais prejudicado no caso é a criança. O mais prejudicado é a criança. Não tem outra explicação, gente. Ela é solicitada às vezes por ambos, assim, né? Às vezes por ambos que tomem um partido, né? Que fica aqui com mamãe, né? Papai brigou com a mamãe, ou mamãe brigou com o papai, fica aquele negócio ali, né? Você fica usando a criança, né? Como um aliado ou um aliado seu para atacar o outro. Meu Deus, tá na hora, gente, de assumirmos uma posição uma posição firme em relação a nós mesmos, inclusive, né, de conduzir e de canalizar essa energia negativa aí para solucionar esses problemas, né? Assim, e aí a criança acaba desenvolvendo uma relação de oposição, né? A criança vira aí, ó, um escudo do outro contra, né, o cônjuge, né? Criando uma barreira emocional na família. Quantos pais, gente, não têm um relacionamento com seus filhos? Primeiro porque, desculpa a palavra, são uns banana, não buscaram isso na primeira infância, né? Não tem um relacionamento com seus filhos, né? Mas também não tem esse relacionamento porque a mãe está o tempo todo falando mal do pai pro filho. Alô, mãe, você tem coragem? Vai e fala pro seu marido o que você tem que falar. Fica usando seu filho, não. Fica colocando o seu filho como o leve trás no meio da guerra, né? E assim, cara, parou com isso, né? Há casos em que a criança até se oferece para solucionar o conflito, né? Porque ela tá vendo, falando, mano, do jeito que tá aí minha mãe e meu pai, o bicho vai pegar. Deixa eu te ver o que eu faço aqui. Eu já ouvi casos assim que a criança se oferece para resolver. Mas isso é papel dela? É papel da criança? Não é.
Não é o papel dela, cara. Esse é o papel do pai e da mãe resolver o conflito. Alô? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se os seus filhos têm demonstrado, tá? Têm demonstrado mais maturidade diante dos conflitos do que você e sua esposa ou seu esposo, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. De verdade. Toma cuidado, tá? Porque assim, isso geralmente vai fazer com que... mano, é treta, mano. É treta. Eu nem vou falar. Ó, assim, eu tenho visto também muitos pais, muitas mães assim confidenciando problemas para os filhos, né? Ah, mamãe que tem um negócio pra falar para você, ó, papai fez isso, fez aquilo, me chateou, me magoou e vice-versa, tá? Tem pais que são mimizentos também, tem mães e pais que são mimizentos e usam os filhos, né, para confidenciar os seus problemas conjugais. Tá? Usam os filhos realmente para confidenciar os problemas conjugais. Isso é muito sério, cara. É muito sério. Você quer confidenciar o problema conjugal para alguém, primeiro, procura o seu esposo, sua esposa. Não está resolvendo? Procura um aconselhamento, procura um psicólogo, procura um profissional que tenha habilidade para ajudar você nisso. Procure um bom amigo, né? Então, assim, é igual aí, ó, acha que filho é psicólogo, né? E aí vai, conta tudo, joga toda aquela carga negativa emocional em cima do filho. Mano, sobrecarregando, né? Tá sobrecarregando a criança que não tem nada a ver com a treta de vocês, sobrecarregando ela com problemas mal resolvidos de vocês, mano. Assim, quando o pai e a mãe eles estão confidenciando um problema do casal com o filho, eles estão basicamente pedindo para a criança que apoie, né? É igual eu falei, que tome um partido, né? Ah, eu tô com um problema, eu preciso que você me apoie, né, em relação a esse problema. E assim, mano, de verdade, cara, de verdade. A maioria dos pais, das mães fazem isso, né? Joga essa carga nos filhos para eles se sentirem apoiados. Mano, a ordem natural não é essa. E já nós vamos aprender sobre isso. Que eu aprendi sobre isso, eu choquei. Então, assim, o Estado, né? Como que o pai e a mãe acabam se colocando numa situação de dependência emocional do filho. Filho, ó, se você quiser gravar uma coisa aí, ó, grava que a Priscila chegou e contribuiu. Filho não é psicólogo, mano. Filho não é psicólogo. Você quer contar suas tretas? Procura outra pessoa, procura uma ajuda profissional, procura um bom amigo que viva por princípios, que procura viver um bom casamento, uma boa família. Mas assim, mano, os seus filhos não são para isso. Assim, e isso acaba que assim vai gerando a dependência emocional, cara, dos seus filhos, né? E eles se sentem totalmente obrigados a sempre estar tentando resolver os problemas dos pais, mano. Espante se quiser, cara. Tem criança de 9, 10, 11 anos aí achando que tem que resolver o problema dos pais, mano. E sofrendo com isso. Eles se sentem totalmente obrigados a resolver. E recentemente, cara, eu aprendi sobre isso. Recentemente eu aprendi sobre isso e eu fiquei bem chocado. Que assim, a ordem natural da vida, gente. A ordem natural da vida é os pais cuidarem dos filhos e não os filhos cuidarem dos pais. Já viu aquela história, aqueles casos de pessoas que assim, porque eu preciso ajudar os meus pais, eu preciso, né, meus pais estão brigando muito. Mano, é treta deles, mano. Que eu vejo de adulto aí já, quando nem dizer criança, sofrendo por causa da treta dos pais. Mano, é treta deles, mano, não se mete não. Ah, pediram ajuda, quer um conselho, beleza, mas ó, é só. Não é você que tem que resolver. Quem tem que resolver é eles. Então, assim, cara, a ordem natural da vida é que os pais cuidem dos filhos, não o contrário.
Então, assim, geralmente a gente tem visto aí filhos, cara, sofrendo emocionalmente com uma carga que os pais que estão colocando neles, né? Pais que há anos estão tretando, brigando e assim, mano, os filhos aí sofrendo por causa disso. Sofrendo, realmente sofrendo. Então, assim, a ordem é natural, cara. E assim, responde pra mim. Como que... Como seus pais brigavam? Como que era na sua infância? Como que você lembra que era a briga dos seus pais, por exemplo? Eram guerras declaradas, né? Tinham situações, né, que vocês viam que os seus pais realmente se acaloravam na briga, né? E vocês? Vocês brigam na frente dos seus filhos? De verdade, vocês brigam na frente dos seus filhos? Eu já fiz isso, tá? E igual comecei a contar, vou continuar agora. Eu briguei uma vez com a Domi, ela brigou comigo, eu briguei com ela, na frente dos nossos filhos, uma vez. E quando eu vi a cara do meu filho, como ele reagiu à nossa briga, eu fiquei bem grilado. Eu falei, isso não tá certo não. Isso não tá certo. E meu filho ficou com medo, meu filho ficou assustado e ficou realmente apavorado. E aí eu falei, nunca mais. Aí lembra que eu contei acho que nas duas, na primeira ou na segunda live eu contei de um conflito que eu tive com a Domi, por causa inclusive de um dos nossos filhos, e em que eu senti vontade de falar ali na hora pra ela, mas eu me segurei e tal, e a gente tava levando as crianças pra escola e eu com vontade de lascar o bambu, de falar um monte pra ela, mas os dois no carro eu fiquei quieto, respirei fundo, bem fundo, né? Esse dia foi um dia muito chocante para nossa vida como casal, mas foi um divisor de águas, né? Foi um dia em que realmente eu assumi o papel de não fugir mais de conflito. E aí deixei as crianças na escola, voltei pro carro, aí nós lascou o bambu, aí nós resolveu a treta. Aí nesse dia só eu falei, né? Mas eu fiquei tão chocado quando a gente teve um conflito na frente dos nossos filhos que eu falei assim, mano, nunca mais, velho, nunca mais eu vou ter isso, nunca mais eu vou ver o meu filho se sentir da forma como ele está se sentindo diante de uma briga nossa, nunca mais. Então assim, toma cuidado, que assim, as tretas elas precisam ser resolvidas, mas existem tretas que elas não podem ser presenciadas pelos nossos filhos. Nossos filhos não são nossos psicólogos, não são os nossos aliados, né? Um contra o outro, né? Então assim, meu objetivo é fazer você entender o quanto a gente pode influenciar positivo ou negativamente a vida dos nossos filhos. Assim, o quanto que a gente pode fazer, né, das nossas famílias realmente uma escola que vai fazer com que os nossos filhos sejam instruídos, sejam educados, conduzidos, né? E assim, pare e pensa aí agora. Seus filhos, eles estão crescendo na horizontal ou na vertical? Deixa eu te explicar. Se os seus filhos estão crescendo na horizontal, é porque você está trabalhando demais
e está passando pouco tempo com eles. Então toma cuidado, tá? Vocês estão aqui numa constante, ou se vocês estão aqui numa constante é porque eles não estão crescendo. E se eles não estão crescendo, está faltando algo, está faltando a tua presença, está faltando você se posicionar, está faltando você se envolver na vida deles. O que a sua família representa hoje para você? Sua família representa uma regra ou um princípio? Ah, já tô aí, já tô casado, já tenho filho, agora vamos, né? Tem que ir, né? Ou você entende que a sua família é um princípio divino, é um princípio é um princípio do Criador. Você se sente realmente como uma missão nas mãos com a sua família? Ou você sente que só mais um jeitinho de viver? A gente vive aí desse jeito aí. É essa vidinha mesmo que você quer? De verdade. É essa vidinha mal ou menos que você quer? Essa vidinha regrada pela Globo? Uma vidinha regrada pelo Facebook? Pelo Instagram? É essa vidinha de olhar a postagem do outro e falar, mano, olha que da hora, eu queria ter uma família assim. Você quer viver uma família que vive por princípios? Que vive assim, que se precisar lascar o bambu, vai lascar o bambu. Se precisar entrar dentro do conflito, vai entrar, mas vai sair melhor. E vai ensinar para os filhos, vai ensinar para aqueles que estão à sua volta que assim, mano, as tretas vêm, mas a gente resolve. Então assim, qual é a vida? Qual é a vida que você quer para sua família? Você quer olhar lá na frente? Você quer olhar lá na frente e ver que os seus filhos estão exatamente iguais você está hoje? Ou você quer que os seus filhos sejam melhores? Cara, a gente está aqui nessa terra para que os nossos filhos sejam melhor que nós. Eu tô aqui para que os meus filhos sejam melhores que eu, não piores ou iguais. Então assim, se você tem evoluído em algumas áreas, seus filhos têm que ser mais ainda que você, mais ainda. Então assim, de verdade, qual é a família, qual é o princípio que você quer carregar, e que você quer colocar ali nos seus filhos? Eu queria de verdade que você fosse hoje embora dessa live pensando sobre isso. O que eu quero para minha família? A gente está vivendo aí um período de pandemia, está vivendo um período aí de... ninguém esperava que a gente ia passar por isso. Ninguém, cara, ninguém. Ninguém esperava. Qual é o sentido de tudo isso? Ninguém esperava que a gente... que os nossos filhos iam ficar sem ir à escola. Ninguém esperava. Olha a oportunidade que você está tendo hoje. Mesmo você que continua trabalhando normal, assim como eu, mas olha a oportunidade que você está tendo hoje, diante dessa pandemia, de se conectar com seu filho, de se conectar com a sua esposa,
Quando foi a última vez que você olhou no olho do seu filho? Quando foi a última vez que você percebeu uma queda emocional do seu filho? Quando foi a última vez que você como homem, e agora eu tô falando para os homens, que você como homem, pai, marido, você falou: me desculpa, eu errei. Cara, como é difícil conviver com gente que não admite que erra. Como é difícil, isso é em tudo, tá? É na família, no trabalho, nas amizades, é em tudo, cara. É na comunidade religiosa, é em tudo, cara. Como é difícil conviver com pessoas que não admitem estar erradas. Você foi chamado nessa terra para frutificar. Você fala assim: ah, Marcelo, mas eu não prospero. Você multiplicou DNA? Se você multiplicou DNA, que é ter filhos, você já prosperou. Isso é o maior bem que um homem e uma mulher pode gerar. Então assim, mano, errou, pede desculpa. Vou contar um negocinho rapidinho e a gente já vai encerrar. Eu tava vindo pra cá e minha esposa tá em outro lugar e eu vim aqui pra casa pra gente fazer, pra eu fazer essa live. E aí eu tava vindo pra cá e aí quando eu tava chegando aqui perto de casa, minha esposa tá, né, uns, uns 15 minutos, uns 10 minutos de carro daqui. E aí minha esposa tava, eu chegando aqui, é, eu chegando aqui em casa, eu falei: puxa vida, cadê a chave de casa? Eu não tava atrasado, nada e tal. Aí na hora me veio uma vontade de ligar pra minha esposa e brigar com ela, cara. Na hora me veio uma vontade, falei assim: caramba, viu, mano? Aí liguei, aí pra ajudar eu liguei uma vez pra ela, ela não atendeu. Aí eu liguei outra vez, ela também não atendeu. Aí eu liguei em outro telefone que tava de outra pessoa que tava perto dela, não atendeu. Aí eu liguei num fixo, não atendeu. Aí eu liguei novamente no fixo, atendeu. E aí, cara, ela falou assim, eu falei: amorzinho, a chave tá onde? Porque às vezes ela deixa na portaria aqui, deixa lá. Eu falei: amorzinho, a chave tá onde? Aí ela falou assim: nossa, amor, tá aqui comigo. Me desculpa. Eu falei: não, tô indo aí buscar. Saí, voltei, busquei. Aí encontrei ela, fui pegar a chave. Ela falou: amor, desculpa, foi mal. Eu falei: dona, eu te falei? Eu te perguntei da chave antes de eu sair daqui? Não, então também tô errado. Agora eu poderia, cara, eu poderia muito bem ter, acabado com ela ali. Falei: pô, meu, tem uma live pra fazer, um monte de coisa pra organizar, conteúdo pra rever, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Ia adiantar o quê, cara? Ia adiantar o quê? Então assim, um homem de verdade, você quer ser um homem de verdade? Assuma suas tretas. Assume que de vez em quando você vai ter que respirar fundo e... desculpa, errei. Ou você está ensinando para o seu filho que você pode sair errando com todo mundo, que a vida é assim mesmo. E aí seu filho vai para
dentro de um casamento no futuro, ele vai para dentro de empresas no futuro, ou vai ter até o próprio negócio dele e nunca vai admitir que erra, porque ele aprendeu isso com você. Ele aprendeu isso com a escola que ele teve dentro de casa. Assume, cara, assume. Eu vou fazer vídeo toda semana até nós estivermos vivendo maternidade e paternidade ativada. Eu tenho que me lascar, ir atrás de conteúdo, crescer, aprender, testar, aplicar na minha vida para vir aqui falar para vocês. Mas assim, cara, enquanto eu não ver as pessoas próximas de mim, enquanto eu não ver vocês que estão vindo aí, vivendo uma maternidade, uma paternidade ativada, eu não vou parar. Eu não vou parar. Cara, de verdade, cara, eu tenho visto algumas coisas que realmente faz a gente pensar e repensar sobre muita coisa, né, cara? Eu tenho visto uns camaradas e assim, esses dias eu vi uma experiência de um camarada que as pessoas, o casal trabalha junto, né? O casal trabalha junto e deu o horário de almoço, né? E eles têm filhos, né? Deu o horário de almoço, fica lá na roda de papo com os amigos, né? O homem fica lá de papo com os amigos e a esposa almoça rapidinho e sai para ir atrás de coisas do lar, por exemplo. Ah, tá faltando arroz em casa, tá faltando. Aí a mulher pega lá na hora do almoço dela, sai, vai no mercado, compra as coisinhas dela, as coisinhas da casa, tal, e volta. E o camarada tá lá batendo papo. Meu irmão, de verdade, cara. Que homem que é esse, cara? Que vê primeiramente uma esposa sobrecarregada e não faz nada. Você acha que eles não percebem isso? Você acha que os seus filhos não percebem o que está acontecendo? Você acha que você, como pai, os seus filhos não estão percebendo como você age? Qual a sua postura como homem dentro de casa? Você acha que você, mãe, seus filhos não estão percebendo as atitudes de vocês e eles não estão aprendendo com as ações de vocês? Então assim, ó, vamos acordar. Vamos acordar porque quando eu ouço, cara, que tem criança, cara. Quando eu ouço que tem criança pensando em suicidar, meu irmão. Isso mexe comigo, cara. Isso mexe. Porque eles não estão vendo na vida dos pais uma vida bacana para se viver. Eles olham os pais e falam: eu viver uma vida dessa aí? Eu prefiro morrer. Seu filho, quando ele olha a sua vida, ele prefere viver ou ele prefere morrer? Eu queria encerrar hoje de uma maneira bem animada, mas, mano, tá difícil. Porque, assim, a gente vê cada coisa. E eu já fiz parte, né? Em algumas coisas ainda faço parte dessa coisa.
E assim, cara, eu tenho procurado viver uma paternidade ativada, mas assim, não tô na caminhada. Mas assim, a gente tem vivido, tem passado por tanta coisa nos últimos tempos, cara. Tanta coisa cabeluda que a gente tem visto nas famílias, cara. E pais principalmente. Aqui, ó, de coração. Eu acho que deve ter uns dois ou três pais aqui assistindo. O resto é tudo mãe. Cadê esses caras, mano? Cadê esses caras que falam assim, ó, eu vou assumir a responsabilidade da minha família? Cadê esses caras que falam, ó, o responsável pela condução emocional, o responsável pelo sustento, o responsável por conduzir e por ativar a minha família sou eu? Cadê esses caras, mano? Você manda avião, você manda live, você manda story, você manda feed. Cadê os caras, mano? A responsabilidade está nas costas tudo das mães. Porque tem uns caras que não estão querendo saber de nada com nada. Não estão querendo saber de ativar. Não estão querendo saber de ser ativos e participativos na criação e na condução dos filhos. E aí bota toda a carga nas costas das mães, cara. Eu trabalho, eu ponho dinheiro dentro de casa. Você tem que cuidar das crianças. Vá, ô Brutamonte. Eu quero ver você fazer tudo que a mulher faz dentro de casa e ainda cuidar dos filhos. Já falei, cara, o tanto de mulher que tá entrando em depressão por causa que é casado com uns banana que não ajuda em porcaria nenhuma. Realmente, cara, olha, é algo que mexe comigo, cara. É algo que traz uma certa revolta. Primeiro porque assim, eu olho pra trás e falo assim, mano, eu já fui esse banana aí, cara. E aí eu olho e falo assim, mano, tem desse banana pra tudo que é lado. Quem é casado ou quem é noivo aí? Manda aí nos comentários pra mim. Quem é casado ou quem é noivo? Manda aí nos comentários. Já tá quase encerrando o horário aqui. É, é, Mas assim, acho que faltam uns 2 minutinhos aí. Manda nos comentários aí. Quem é casado? é, é, Quem é casado ou quem é noivo aí? Eu vou colocar aqui, ó. Eu sou. Coloca aí, ó. Eu sou. Eu estou. Eu estou casado. Vamos lá, põe aí. A Jéssica é noiva e o Juliano. Isso aí. Quem mais? Quem é casado ou quem é noivo aí? Vânia casada. Bora lá. Vamos interagir aí, vamos interagir. Vera, mamãe é casada, né, mamãe? Quem mais? Acho que a Dominique não é casada, não. Olha só. Cadê o cônjuge de vocês? Tá aí do lado de vocês? Tá assistindo aí? O cônjuge de vocês tá assistindo aí do seu lado? Casada, né, dona? É nós. Tamo junto. Eu vou perseguir o seu resto da vida agora.